Tá bom, meus queridos? Mas vamos para a nossa palavra desta noite. Eu gostaria muito de trazer uma palavra que fosse de Deus para a sua vida e que você saísse daqui edificado com esta palavra. Algo que possa fazer diferença nos demais dias dessa semana para você e para as pessoas que conviverem com você. Compaixão, misericórdia e graça. Ainda estaremos no Salmo 86, o mesmo salmo da última mensagem, onde nós falamos de misericórdia, e ela continua no nosso tema hoje, quando nós vamos falar sobre compaixão, misericórdia e graça. Esses dias em que nós estamos trabalhando os atributos de Deus, esses dias têm um propósito, têm uma finalidade. A finalidade é trazer o conhecimento de Deus para você, para mim, para nós. Se a gente conhecia, trazer pelo menos uma lembrança daquilo que Deus é na sua vida e na minha vida, revelado nas Sagradas Escrituras. Eu quero começar com uma história. Uma professora de ensino religioso de uma escola cristã dos Estados Unidos deu uma tarefa para os seus alunos. Vocês assistindo televisão, vocês vão ver as propagandas e vão comunicar ideias acerca de Deus baseada nas propagandas que vocês irão assistir. Como os produtos são diferentes dos nossos, alguns pelo menos, talvez para você não vai fazer tanto sentido como fez para aqueles alunos e para aquela escola. Mas eu vou te dar algumas respostas. Um aluno pequeno, que teve esse desafio da professora, disse assim: Deus é tão real como a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola está presente em todos os lugares do mundo, né? E até a pronúncia é a mesma, e diferenças mínimas na escrita, porque é um produto internacional que tem aí, hoje, com tanta informação sobre saúde, já tem muitos questionamentos, mas imagina isso alguns anos atrás. Mas seguindo em frente, tem lá os cartões de crédito chamados de Hallmark, ou cartão da marca Hallmark. E uma criança pôs assim: ele se importa o suficiente, falando de Deus e comparando com o cartão, ele se importa o suficiente para nos dar o seu melhor. Uma outra criança referindo-se a um produto que tirava manchas, como os nossos produtos que tiram manchas aqui no nosso país. E ele usou o slogan do produto e disse: Deus tira as manchas que os homens vão deixando para trás. Uma outra colocação sobre a eletricidade, uma propaganda que dizia que a eletricidade podia proporcionar conforto e trazer muitos benefícios para as casas. E a criança teve a criatividade de afirmar que Deus traz coisas boas para a nossa vida, assim como faz a eletricidade. Ainda teve um Allstat, que é uma companhia de seguros, uma empresa de seguros, e a criança disse: Deus, nas mãos de Deus você está em boas mãos, porque esse era o slogan daquela companhia de seguros. E por último, uma marca de café, Maxwell House, que tinha como slogan também gostoso ou bom até a última gota, e a criança colocou: Deus é bom até a última gota. Queria perguntar para você, para começar a nossa palavra desta noite, qual é o conceito que você tem de Deus? Quem é Deus para você? Como é que você explicaria Deus para uma pessoa? Essas duas perguntas introdutórias, como é Deus, quem é Deus para você, é para que a gente consiga de fato entender que Deus tem características reveladas nas Escrituras Sagradas. Características estas que definem os óculos com os quais ele te vê, os óculos com os quais ele me vê. Deus não me vê como eu sou e nem como eu mereço que ele me veja. Ele me aceita, eu não deveria ser aceito por ele. Ele me perdoa, não há motivos para ele me perdoar como pecador e rebelde que eu sou e todos os seres humanos são.
Ele me livra do inferno. É só uma bênção, uma maravilha, uma promessa maravilhosa que nós temos. Ele nos ajuda, Ele nos conforta. Isso tudo mostra quem Deus é. Deus não nos vê como merecemos, mas Ele nos vê como Ele próprio é. Por causa dele é que nós somos aceitos, perdoados, libertos, consolados, etc. A lista dos benefícios segue. Mas como nós estamos no Salmo 86, eu quero falar dos atributos de Deus dentro deste salmo. Reforçar os que eu já falei e trazer algo novo para a sua vida na noite de hoje. Qual é a definição de atributo? Os atributos de Deus são as características reveladas na Bíblia sobre como Ele é. Esses atributos podem ser divididos em duas categorias: atributos naturais. O que significa atributos naturais? Preste atenção aqui, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Atributos naturais significam uns atributos que Deus tem na sua natureza e que somente Ele tem. Anjos não têm, demônios não têm, o homem não tem. É o que diferencia ele da criação e da criatura. É o que o torna superior a todas as criaturas. Que atributos são esses que Deus tem e ninguém mais tem? Deus é perfeito. Nós não somos perfeitos. Deus é imutável porque Ele é perfeito. Quem não é perfeito precisa mudar. Porém, quem é perfeito não precisa. Por isso, Deus, em virtude da sua perfeição, Ele também é imutável. A Bíblia diz que Deus é infinito em tudo. Ele é infinito em poder, onipotente. Ele é infinito em saber, sabe tudo, onisciente. Ele é infinito quanto ao tempo. Significa que ele é eterno, não teve começo nem terá fim. Ele é infinito quanto ao espaço. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses são os atributos naturais e outros atributos naturais. É assim a primeira categoria dos atributos de Deus. Porém, além dos atributos naturais, temos também os atributos morais de Deus, que são os atributos comunicáveis. Os naturais são incomunicáveis, só Ele tem, não comunica com ninguém, ninguém mais tem. Os atributos morais são comunicáveis. Ele tem e nós podemos e devemos ter, mesmo que não na mesma dimensão dele. Não seremos, os atributos que nós vamos ter não serão atributos, não seremos infinitos nesses atributos. Mas Deus é bom e Ele espera que você e eu sejamos bons. Deus é amor e Ele espera que nós também possamos amar uns aos outros. Deus é justo, Ele quer que eu aplique a justiça também nas minhas relações interpessoais. Deus é misericordioso, Ele espera que você e eu sejamos misericordiosos também. São os atributos morais. E com esses atributos, olha aqui que coisa fantástica para você entender. É que definem não que Ele é superior. Que Ele é superior são os atributos naturais. Mas os atributos morais definem o comportamento dele conosco. Como é que Deus se relaciona conosco? Baseado nos seus atributos morais. Não é? Agora, dentro do texto bíblico, nós temos alguns que eu vou destacar, porque a Bíblia está cheia dessas características e desses atributos, e nós não temos condições de ir trabalhar todos eles. Mas o Salmo fala que Deus é bom. E eu estou repetindo esse atributo, apesar de que o que eu vou falar é totalmente novo, mas eu estou repetindo esse atributo porque a bondade de Deus é dela que fluem todos os demais atributos morais. Ou seja, Deus é misericordioso para comigo, por causa da sua bondade. Deus é gracioso para comigo, por causa da sua bondade. Então os atributos morais fluem da bondade de Deus. Como aquela criança da introdução. Deus é bom até a última gota. A bondade de Deus é uma bondade absoluta. E o texto vai dizer isso para nós. Mas antes, lá em 1 Crônicas, capítulo 16, uma espécie do salmo fora do livro de Salmos,
Lá em Crônicas está escrito assim: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Depois nós temos o Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem. E ainda no Salmo 135, versículo 3, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom. 3 versículos para falar sobre a bondade de Deus. E Deus é bom porque Ele é santo, Deus é bom porque Ele é justo, Deus é bom porque Ele é separado do pecado, por isso nele não há nenhum tipo de sombra, nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha. Deus é bom e com a sua bondade Ele se relaciona conosco. E isso significa que tudo o que Ele faz para você é bom, tudo o que Ele faz para mim é bom, porque Deus é bom. Agora, provavelmente não precisamos ir muito longe, estamos com menos de 1/3 do nosso auditório aqui, por causa das restrições, mas não precisamos ir longe. Eu tenho certeza absoluta que entre esse pequeno grupo que aqui está, temos pessoas enfrentando grandes dificuldades. E aí, quando a gente enfrenta provações e dificuldades na vida, a gente começa a ter também lutas para compreender a bondade de Deus. Como é que eu encaixo a bondade de Deus no meu problema? Agora mesmo eu cumprimentei enlutados. Como é que eu encaixo a bondade de Deus no momento da perda e no momento do luto? Deixa eu dizer para você que o primeiro segredo de hoje à noite que eu quero que Deus coloque no seu coração, que o Espírito Santo imprima na sua vida, é que Deus é bom, Ele ama, Ele cuida, Ele sustenta, Ele guia, Ele fornece o que você precisa e ainda mais, Ele promete que vai estar com você todos os dias da sua vida e isso faz toda a diferença. Sabia disso? Esse talvez seja o segredo do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que o texto diz? Não temerei mal algum. Mas tem um motivo por que eu não vou temer? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu vou ser ainda mais específico com você. Deus é tão bom que quando coisas ruins nos acontecem, você sabe o que a palavra de Deus nos diz? Paulo, Romanos capítulo 8, 28, versículo 28, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Que coisa fantástica. Mesmo quando coisas ruins nos acontecem, Deus pega aquela situação ruim e tira proveito dela, transforma para que nós possamos experimentar o bem que somente Ele pode nos fornecer. Deus é bom até a última gota. Ou então, como aquele outro menino disse, você está em boas mãos. Estando nas mãos de Deus, você está em boas mãos. O missionário Allen Gardner experimentou muitas dificuldades no campo missionário e ele escreveu lá no começo da sua história, na ilha Picton, ao extremo sul aqui da América do Sul. Ele disse lá no começo do seu ministério: o fracasso não me assustará. Em 1851, aos 57 anos, ele morreu doente e com fome. Quando o seu corpo foi encontrado, ao lado do seu corpo tinha uma agenda. E ele registrou os seus últimos dias de vida. E no último registro, já com a letra nitidamente trêmula, talvez já reunindo as últimas forças físicas para escrever no seu diário, ele registrou o seguinte: estou impressionado com a sensação da bondade de Deus. Tem base? Você sabe o que é isso?
Isso é milagre. Só consegue ver a bondade de Deus na hora da morte, morte de fome, morte com doença, isolado, sozinho, solitário. Só consegue experimentar e enxergar a bondade de Deus por milagre. Ele estava tendo uma visão de céu. Ele estava tendo uma visão de anjos. Ele estava sendo cuidado por Deus enquanto ele estava naquela ilha morrendo. E ele conseguiu perceber isso. E ainda deu conta de escrever esta frase: eu estou impressionado com a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele também Deus é misericórdia e graça. Talvez você pudesse dizer assim: pastor, o senhor não errou a colocação, o senhor não queria colocar que Deus é misericordioso e gracioso? Não, é proposital mesmo. A Bíblia diz que Deus é amoroso, mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Há uma diferença em dizer que Deus é amoroso e dizer que Ele é amor. Há uma diferença em dizer que Deus é gracioso e é misericordioso e dizer que Deus é graça e Deus é misericórdia. Significa que esses atributos fazem parte do caráter de Deus, da essência de Deus. Deus é misericórdia, Deus é graça. E esse texto do Salmo 86 fala isso em 3 versículos. Verso 3, misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Verso 15, mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso. Verso 16 diz, volta-te para mim, tem misericórdia de mim. 3 versículos falando sobre misericórdia nesse texto. Só que, preste atenção, misericórdia e graça são atributos gêmeos, são irmãos gêmeos. É uma corda só, numa ponta está misericórdia e na outra ponta está graça. Mas eles andam juntos, esses 2 atributos. Graça e misericórdia estão sempre juntos. Então o que é um e o que é outro? Veja bem, Deus é graça. Graça significa que Ele nos dá o que nós não merecemos. A teologia define graça como favor imerecido. Então vamos comparar os 2. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus retém o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Eu mereço punição, eu mereço inferno, eu mereço ser fulminado, eu mereço castigo. E Deus diz assim, eu não vou te dar o que você merece. Isso é misericórdia. Está numa ponta. Numa ponta. Ele quando não me dá quando Ele não me dá o que eu mereço. Mas quando Ele me dá o que eu não mereço, por isso eu tenho dons que Deus me deu, por isso eu tenho salvação eterna que Deus me deu, por isso eu tenho a vida em Cristo que Deus me deu. Por isso eu tenho relacionamento pessoal com Ele por causa dele. Ele proporcionou esse relacionamento. Quando isso acontece, isso é graça. Ele está nos dando algo que nós não merecemos. A diferença entre a misericórdia e a graça pode ser de maneira muito singela, ilustrada na relação de um pai com um filho. Certo? De um pai com filho. Eu vou citar ilustrativamente, eu tenho 5 filhos, o caçula é um homem. Suponhamos que ele pisou na bola e me entristeceu como pai. E eu comecei a planejar a punição dele como pai também. Qual vai ser essa punição? Só que a punição dói mais no pai do que no próprio filho. Você sabe que ele precisa. A punição, às vezes, precisa ser severa em virtude do nível do erro que ele cometeu, mas o pai sofre quando precisa punir um filho. Mas imagine que no processo de planejar a punição, ele se arrependa e quando eu chego perto dele, disposto a puni-lo, ele então diz, tudo bem, eu mereço a punição, pai, mas eu queria te pedir perdão, porque eu estou com vergonha do que fiz.
e arrependido por ter feito. Isso não muda a necessidade original de uma punição dependendo do erro que ele cometeu. Mas isso muda o sentimento, né? E aí o Pai misericordioso diz assim, de fato, você errou muito. E você está consciente que você merece punição? Estou consciente que eu mereço punição. Tudo bem. Mas eu vou te perdoar e não vou te punir. O perdão é fruto da misericórdia, da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Tudo bem, entendemos o que é misericórdia. Reter a mão para não punir. Mas aí o que é graça? O que é graça é eu surpreendê-lo dizendo assim, depois de alguns minutos, olha, toma um banho, troque de roupa, que eu gostaria de te levar numa churrascaria rodízio e depois você vai comer a sobremesa que você quiser. E nós vamos passar a tarde juntos. Arregala um olho e diz, olha, peraí, eu devia apanhar, não apanhei, e agora ainda estou ganhando esse presente do meu pai? Não devia ser assim. Isso é o quê? Graça. É simples, mas é assim mesmo que a gente define misericórdia e graça. É assim que a gente define misericórdia e graça. Ele retém o julgamento que merecemos por causa da sua misericórdia. Mas Ele nos dá os dons, os privilégios que nós temos por causa da sua graça. E a minha pergunta para você agora é, você não está feliz com este Deus misericordioso, com este Deus gracioso, com esse Deus que é misericórdia, com esse Deus que é graça? Não dá para celebrar? Sabe o que significa exaltar o nome de Deus? Sabe o que significa adorar o nome do Senhor? Que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Significa vê-lo assim como Ele é. Não tem jeito de você ver como Deus é sem se prostrar diante dEle em adoração, em louvor, em exaltação ao seu nome. Temos dificuldade de cultuá-lo porque muitas vezes nós não o conhecemos. Não sabemos as características desse Deus maravilhoso que nós servimos. Quando a gente descobre isso, revelado na Bíblia, não tem outra atitude natural senão a de se prostrar, adorar, exaltar o nome do Senhor. E por falar em graça, esta graça poderosa de Deus, nós queremos falar dos traços que fluem desta graça e que também estão visíveis no Salmo 86. Preste atenção, verso 15 diz, mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão. Depois o verso 15 ainda diz, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. E aí, o verso 5, a gente está fazendo um retorno lá atrás, um verso que nós conhecemos, diz assim, tu és bondoso e perdoador. Ou, em outra versão, pronto para perdoar. Aqui nós temos o quê? Nós temos 3 traços da graça de Deus, que eu quero dar destaque nesta fase final da mensagem. Primeiro destaque, compaixão. És um Deus cheio de compaixão. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão. Você já parou para pensar a diferença entre piedade e compaixão? Ter pena de alguém e compadecer-se de alguém são 2 palavras muito parecidas. Muito parecidas. Mas, no fundo, elas têm uma grande diferença. E eu vou tentar te explicar qual é a grande diferença. É isso mesmo. Piedade é uma resposta emocional a algo que nos deixa triste. Você liga a televisão, uma notícia sobre uma família que um desabamento derrubou a casa, morreram 2, 3 pessoas, um ficou sozinho, o restante da família foi-se, e você fala assim, essa noite não vai ser boa de jeito nenhum, porque eu fiquei impressionado com essa notícia, me entristeceu o coração ver aquele choro, aquele depoimento, aquela dor daquela família. Isso é piedade até aqui. Não é?
Às vezes no seu trajeto de casa para a escola, de casa para o trabalho, uma cena te choca. E você sente pena de alguém, uma criança, um morador de rua. Algo toca o seu coração e te entristece. Isso é pena. Isso é pena. Aí você pergunta, e compaixão? Compaixão é você agir com base na piedade. Compaixão é você não apenas ficar com pena, não somente ter pena da pessoa, mas dizer assim, eu posso fazer algo para ajudar, minimizar a dor dessa pessoa. Isso é compaixão. Interessante porque a gente tem visto notícias ruins todos os dias. Eu estou ouvindo poucas notícias, eu ouvi o conselho dos psicólogos, das pessoas aí que diz, olha, cuidado com as notícias, elas vão destruir você, né? E eu acredito nisso mesmo e sou mole com notícias. Sabe uma coisa? Eu vou me desligar de algumas notícias. E me desliguei mesmo. Eu me contento com aquelas que as pessoas passam para mim, que são da minha confiança. O senhor viu isso, o senhor viu aquilo, no Zap, etc., mas não fica atrás de jornal, não fica atrás de televisão. Eu não estou em busca de notícias que só vejo e ouço tragédias. Não é? Então eu tenho tentado cuidar das minhas emoções e evitado isso. Agora, ontem de manhã eu acordei, e a Ivani acordou, e ela ligou a televisão do nosso quarto, e eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, ela disse, bem, que reportagem bonita. E eu, em pé, parei e fiquei até o final da reportagem. E a reportagem era sobre um motoboy chamado Ednei Mota da Silva, com 6 milhões de visualizações já. Esse motoboy bateu a sua moto e estava com a moto quebrada. Ele pegou uma moto velha que ele tinha, porque ele não podia deixar de trabalhar, porque ele comprometeria a sua renda. E esse motoboy não trabalhava domingo, ficava com a família domingo, mas precisou trabalhar domingo para ganhar um dinheiro extra para resolver os seus problemas financeiros. E ele passou na frente de uma loja que estava fechada, mais ou menos na hora do almoço. O clima muito frio no Rio de Janeiro, nesses dias de frio que teve. E uma senhora deitada na porta da loja, encolhida e passando frio e dormindo a si mesmo. E ele passou e foi a um banco lá perto, mas aquilo incomodou o Ednei. Nem conheço, só conheço pela reportagem. Mas me chamou a atenção. E ele voltou. E ele não sabia que estava sendo filmado por uma câmera de segurança da loja que tinha sido instalada há poucos dias, ou há poucas horas. Parece-me que foi a primeira imagem interessante e importante que aquela câmera captou. E esse Ednei chegou perto daquela mulher, colocou um cobertor em cima dela e uma sacola com Toddy, com pão, com alguma coisa ao lado daquela mulher e foi embora, subiu na moto e foi embora. A mulher acordou e aí a câmera filmou ela acordando, vendo aquele cobertor, viu aquela sacola, levantou, saiu com a sacola na mão e começou a comer, se alimentar. E o dono daquela loja, que também é um jovem empresário, tornou aquela imagem pública. Você percebeu a diferença entre piedade e compaixão nessa história e nesse vídeo? Quando ele passou a primeira vez, ele sentiu pena daquela mulher. Ele comparou aquela mulher com a mãe dele. Ele disse que a mulher deveria ter mais ou menos a mesma idade da sua mãe. Mas ele voltou naquele lugar. E não ficou só com a piedade, não é? Ele teve compaixão. Um homem desse, motoboy, não pode fazer muita coisa, ele não pode resolver todos os problemas daquela mulher. Mas ele entendeu que podia resolver aquele problema, o frio e a fome que ela estava sentindo naquele momento, naquele dia. Não é? E isso, sem nenhuma pretensão, parece uma pessoa humilde. Quem o conhece deu excelentes depoimentos a respeito dele, um homem de 40 e poucos anos. Ele não pediu para que isso ficasse público. Ele não fez com essa intenção. Mas por isso mesmo Deus tem aberto portas para que uma campanha nacional ajude ele a arrumar a moto ou comprar uma nova moto para o seu trabalho. Sabe por quê? Porque sem pretensão, aquele homem não agiu apenas, não sentiu apenas uma compaixão fria que deixou seu coração triste, mas ele sentiu compaixão
que moveu ele para fazer alguma coisa para resolver ou minimizar a dor daquela mulher. Compaixão é pena em ação. E a Bíblia diz que Deus é assim comigo e com você. Será que você pode entender isso? A compaixão de Deus. Deus não é aquele tipo que lá do céu olhou para a terra, viu Marcos e disse assim: que miserável. Como pode esse homem viver desse jeito? É de dar dó. Aí ele voltou para a mesa dele e continuou trabalhando na sua mesa celestial, né, no seu computador eterno, e não estava nem aí para este homem que estava miserável aqui na terra. Não foi assim que Deus fez. Deus olhou, sentiu compaixão e mandou Jesus Cristo para vir resolver o seu e o meu problema. Ele fez algo. Ele olhou para a minha condição e fez algo. Ele olhou para as condições dos seres humanos e fez algo. Não é? Ele fez como aquela companhia de seguros. Ele deu o melhor para nós. Os cartões ao Marco, melhor dizendo. Ele se importa o suficiente para dar o melhor para você, o melhor para mim, o melhor para nós. Ele deu o seu único filho em nosso lugar. Isso é compaixão. Mas vamos caminhar. Longanimidade. Na NVI já foi traduzido como muito paciente, porque longanimidade é ânimo longo. É pegar o ânimo e dar uma esticada no ânimo. E a palavra de Deus diz que Deus é longânimo. Ele é muito paciente com as pessoas. Você já percebeu o quanto é difícil ser paciente com as pessoas? A gente não gosta de ser paciente, não consegue ser paciente. Eu vi uma história que espero ter sido verdadeiro o que eu vi, de um homem no trânsito, numa hora de rush. Ele parou no sinaleiro, mas o seu carro apagou e o sinal abriu. E ele foi dar partida no carro e não funcionou. E ele insistiu e não funcionou. Imagina a fileira de carro buzinando atrás daquele homem, deixando ele envergonhado, sem saída, sem saber o que fazer, movimento muito grande. De repente ele desceu do carro, chegou no primeiro que estava atrás dele buzinando e disse: olha, eu sinto muito, não estou dando conta de fazer meu carro funcionar. Se a gente podia trocar de lugar, vai lá e vê se você consegue, eu fico aqui de trás buzinando. Você não tem paciência, não é? Não consegue ver o problema do outro, não consegue ter longanimidade. Mas a palavra de Deus diz que Deus é longânimo. Ele é muito paciente, muito paciente. Dizer que Deus é muito paciente significa o quê? Significa que a humanidade ainda não foi destruída por causa da paciência e da longanimidade de Deus. Aí você diz: mas pastor, os conflitos continuam, o homem continua rebelde, o homem continua pecando, já não era tempo de Deus punir. Os nossos próprios erros nos punem. Contanto, Deus é longânimo. O livre-arbítrio do homem faz com que ele escolha Deus ou rejeite Deus. Quando ele rejeita Deus e escolhe o pecado, com certeza ele vai sofrer com o egoísmo, com a ira, com o ódio, com a imoralidade, com a morte, com a guerra, com a ganância. Mas mesmo assim, o Deus que é longânimo, que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, Deus não fulmina este homem. Ele tem paciência para esperar o momento em que, quem sabe, este homem vai cair em si e vai se arrepender do pecado ou dos pecados que tem cometido. Deus tem sido muito paciente com você. Ele tem te dado muitas oportunidades, e uma delas é hoje à noite. Uma delas é esse momento em que você está escutando esta palavra. Talvez assistindo esta mensagem num outro dia, num outro horário. Mas não deixa de ser uma oportunidade de Deus para que você possa aproveitar a sua muita paciência, a sua longanimidade e acertar a sua vida. Arrepender, pedir perdão. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. E por causa dele próprio, da sua misericórdia, da sua graça, ele tem sido muito paciente. Agora deixa eu te fazer um sinal de alerta. A Bíblia diz que um dia
a paciência de Deus terá fim. Tudo tem um limite. E por isso você vai encontrar na Bíblia toda mensagens falando a respeito do dia do julgamento, o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, meu querido, um dia nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Uma hora esse dia irá chegar. O dia do Senhor vai chegar. Se você morrer e for para o inferno, se o dia do Senhor chegar e for para o inferno, isso é injustificável, porque o Deus longânimo deu para você inúmeras oportunidades para que você pudesse se arrepender. Ele tem oferecido para você chances e mais chances para que você possa ter um encontro genuíno com Jesus. Mas o dia que da vingança, da ira do Senhor chegar, aí ninguém vai ficar de fora. Sabe o que o escritor dos Hebreus diz no capítulo 2, versículo 3? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A paciência de Deus esgotou, ninguém vai escapar. Um dia ele vai tomar do príncipe deste mundo que tem usurpado o lugar que não é dele, do homem que tem feito deste mundo como se fosse uma propriedade particular dele. Um dia o Senhor irá julgar e vai retribuir a cada um o dia da retribuição, como diz Obadias, e aí ele vai assumir 100% do controle, e a Bíblia diz que haverá novo céu e haverá nova terra. É o dia do juízo final. Por isso Deus é muito paciente e longânimo, mas não abuse da paciência de Deus. Ele já fez muito. Está na hora de você tomar uma decisão ao lado dele. Por último, perdão. O Senhor é pronto para perdoar. O que significa dizer que o Senhor é pronto para perdoar? Significa que Ele libera-nos do pagamento. Ele cancela a nossa dívida para sempre. É uma lousa que foi apagada. Na lousa estavam todos os meus pecados. O Senhor pegou uma esponja e foi lá e apagou. E desses pecados Ele não mais se lembra. O quarteto Arautos do Rei, outros quartetos cantam uma música. Eu sei que a letra que eu consegui aqui na internet ela é um pouquinho diferente das que eu conheço. Mas eu achei fantástica essa letra. Preste atenção somente na primeira estrofe e no coro. Jesus tem poder para tudo saber. Você crê nisso? Que Jesus pode saber de tudo? Tá. Porém, fez questão de algo esquecer. O que ele esqueceu foi o meu vil pecar. Porque ele o lançou no fundo do mar. Pensam, hein? Ele não esquece de nada, o Senhor é onisciente. Mas ele fez questão de me perdoar e lançar o meu pecado aonde? No fundo do mar. E aí o coro diz, no mar, bem lá no fundo do mar, meus erros estão lançados, enfim, bem lá no fundo do mar. Perdão significa que o Senhor não vai nos cobrar mais. Ele apagou. Um homem chamado Stephen Brown conta que um novo proprietário de um Rolls Royce estava passeando pela França e o carro quebrou. Mas naquela época a Rolls Royce tinha uma propaganda dos seus veículos dizendo assim, Rolls Royce não quebra. Mas aquele homem nem importou com essa propaganda, não. Ele ligou para a companhia e contou que o carro havia estragado e pediu socorro. A companhia foi lá, socorreu ele. Ele então continuou o seu trabalho, o seu trajeto, mas ficou aguardando que uma nota promissória, um boleto, alguma coisa cobrando por aquele serviço chegaria em sua casa. E depois de muito tempo sem chegar, incomodado, ele escreveu para a companhia, querendo saber se ele não devia nada lá, porque eles tinham dado uma assistência para ele na beira de uma estrada no interior da França. E a resposta que ele recebeu do seu contato foi, não temos registro de nenhum Rolls Royce quebrado.
nossos carros nunca têm problemas mecânicos. Sabe o que aconteceu? A empresa, por causa dela e da propaganda dela, por causa da reputação dela, simplesmente fez o quê? Não vou cobrar. Nós não temos dito que nossos carros não quebram? É uma incoerência eu cobrar de um cliente. Mas que notícia boa para esse cliente, você não me deve nada, você não deve nada para a nossa companhia. Porque os nossos carros não cobram, por isso não tem nenhum, quebram, por isso não tem nenhum registro de carro quebrado. Posso te falar uma coisa? Quando a palavra de Deus diz que Deus perdoa, significa que não tem nenhum registro do seu pecado na agenda de Deus. Ele apagou. Ele eliminou todos os registros que existiam. Aí vem a parte final. Como consigo o perdão? O texto diz que o Senhor é rico em graça para com todos os que o invocam. Por isso, o meu desafio hoje é invoque o Senhor. Talvez seja a oportunidade singular de você chamar pelo Senhor, de você buscar o Senhor, orar ao Senhor, admitir que é pecador e que merece julgamento. Mas aí o Senhor vai dizer para você assim: eu não vou te julgar, eu vou te perdoar, porque Ele próprio diz na sua palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. O que Deus é para você, o que Deus é para mim, o que Deus é para nós? Deus é bom. Amém? Deus é misericordioso e gracioso. Deus é cheio de compaixão. Deus é longânimo. Deus é pronto para perdoar. Feche os seus olhos. Vamos falar com Ele. Eu não sei o que você precisa de Deus hoje à noite, mas você tem plena liberdade de falar com Ele, porque Ele é bom. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está olhando para você e sentindo a sua dor. E mais do que isso, Ele é compassivo. E a compaixão de Deus faz com que Ele haja em seu favor. Deus é gracioso, Deus é paciente. Talvez você já deu muito trabalho para Deus. Talvez você está pensando até que não mereça o perdão, mas Deus é paciente, muito paciente. Ele está pronto para te perdoar ainda hoje. Queria convidar você para ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. E você vai dizer o que você precisa deste maravilhoso Deus. Pai, sei que entre nós aqui precisamos de diferentes coisas, nossas necessidades são as mais diferentes. Mas nós queremos ir para casa hoje certos de que o Senhor já nos perdoou mesmo, tem agido com compaixão, misericórdia, graça. Por isso nós estamos vivendo, respirando. O Senhor é muito paciente conosco. Pai, muito obrigado porque Tu nos perdoa. E o perdão que o Senhor tem para conosco é este que diz o profeta, de lançar os nossos pecados no fundo do mar. E não mais lembrar das nossas transgressões. Por isso hoje eu te peço que o Senhor possa limpar a nossa mente, coração, a nossa vida, nos aceitar na Tua presença e encher o nosso coração de convicção para que nós possamos cultuá-lo, adorá-lo, servi-lo na totalidade do nosso ser, em virtude de tudo aquilo que o Senhor é. Pai, nós entregamos a Ti a nossa oração, admitindo o nosso estado e clamando por Tua misericórdia e por Tua graça. Fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, esteja conosco aqui, com todo aquele que estiver acompanhando este culto agora, aqueles que assistirão depois, com o povo de Deus da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Não podemos dar um abraço, mas que Deus te abençoe. Sinta-se abraçado aí por todos nós.